inscreva-se no canal e ative as notificações. 2015 foi um ano muito bom no meu trabalho, mas aí eu acabei passando por um divórcio. Eu era casada antes com um cantor também do meio, então foi muito difícil, porque foi um casamento que se desfez, que era público, dentro da igreja, e era muito noticiado, né? Sim, acabei não sabendo lidar também, a gente, né, não sabe, às vezes não é treinado para lidar com certas coisas. E, nossa, gente, foi horroroso, foi horrível, tanto pra mim quanto que eu imagino pra ele. Mas e o divórcio em si, ele não é nada bem visto, né? Não, na igreja não, Pois até hoje não é uma coisa que as pessoas aceitam. Como foi isso pra família? Foi horroroso, gente, imagina que foi 6 anos atrás, 7 anos atrás. 7. Se hoje ainda é difícil, né? Imagina 7 anos atrás com 2 cantores. Ai, meus pais ficaram péssimos. E assim, a pessoa era de uma outra denominação, só que extremamente tradicional. Eu também venho de uma igreja extremamente tradicional. E assim, ninguém se casa para se divorciar. Isso daí é uma coisa óbvia. E foi horroroso, não tem palavras. Horrível, horrível, horrível. Saiu destruída. Sim, e daí foi uma sucessão de acontecimentos, né? Como eu não soube lidar, e daí tem também a questão de eu ser mulher, e acabou... Não que isso tenha sido culpa do meu ex-marido, mas, gente, só o fato de eu ser a mulher, com certeza, né? Sim. Algumas coisas ficaram mais pesadas pra mim. E daí, na época, eu fiquei muito revoltada, sabe, com isso. Fiquei extremamente desestabilizada. E eu já tinha alguns problemas mal resolvidos. Se o meu casamento não deu certo, é porque eu já tinha problemas extremamente mal resolvidos, que eu levei pra dentro do casamento. Problemas familiares, problemas de religião, problemas de repressão. Não era um casamento que era pra acontecer, entendeu? Foi muito de rebeldia da minha parte. Eu já falei isso em outras ocasiões. E, claro, quando não dá certo, gente, é porque não é para ser. Sim. Entendeu? E foi muito difícil para o nosso público entender isso, né? As pessoas ficavam torcendo sempre que a gente voltasse. Graças a Deus, hoje não tem mais essa ligação, porque ele também já é casado, já tem filho, e graças a Deus que a gente conseguiu se estabelecer. Mas eu imagino que para ele também tenha sido muito difícil, né? Por causa de todos os julgamentos, por conta da gente ser cantores. Muitas portas se fecharam pra gente, porque a gente se divorciou. Então, um cantor divorciado não é um bom exemplo para muitas pessoas, né? Sim. E assim, de verdade, eu não defendo o divórcio. Não defendo o divórcio, nunca vou defender, porque é um sofrimento muito grande, sabe? Independentemente de qualquer questão religiosa. Gente, divórcio é sofrimento. Se deu errado, é porque realmente as pessoas não estavam prontas, é porque teve algum problema, é porque não era para ser, é porque estava sofrido, não tinha maneira nenhuma de se reconciliar. É um luto, assim, né? E também, quando 2 não quer, não faz. Sim. Né? Então, assim, são várias questões. Mas tão pior é seguir a vida... Viver uma mentira. Viver uma mentira. Sim. E viver arrastado numa tristeza eterna. Sim. Pra não resolver um problema, né? Sim, acredito, né? Porque muitas pessoas falavam assim, mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam querer essa restauração, né? E um casamento, ela não é feita só de uma pessoa. São 2 pessoas. E existem milhares de motivos pelas quais a cura começa na vontade de ser curado, né? Isso, a cura começa na vontade. Se a pessoa não tem a vontade de ser curada, não vai ocorrer a cura. Demorou 5 anos para me recuperar, assim, tipo, emocionalmente. Quando a gente tá nesse período, a gente acha que não, já tá bem, né? Acabou, cada um foi para um lado. Mesmo que você não queira mais o relacionamento, dependendo da situação que for, né? Para mim foi muito traumático por conta de várias coisas, não só por conta da religião e da igreja, mas também eu era cantora, era muita cobrança, as pessoas ficavam falando disso para mim, assim, por muitos e muitos anos. Também tinha toda a questão emocional mesmo. E eu demorei muito sair de um padrão, que a gente acaba criando um padrão, né, de relacionamento, assim. E foram 5 longos anos até eu zerar
assim, e admitir também as coisas que eu precisava melhorar em mim, que eu precisava de cura mesmo. E olhar pra mim, a autoestima, né? A gente fica mal, muito mal. Eu fiquei destruída. E daí foi aquela sucessão de tipo, ladeira abaixo. Sim, assim, ladeira abaixo. Aí em 2016 eu me afundei, eu me revoltei com a minha família, me revoltei com a igreja, me revoltei com a questão de não ter dado certo o meu relacionamento, de não ter sido como eu tinha imaginado. Daí acabei me afastando, não só das pessoas da igreja, mas de tudo, sabe? E daí foi... Só que eu acho que você foi exposta de uma maneira muito feia na internet. Então, eu comecei a andar com pessoas que usavam muitas drogas. Eu também, na época, eu tava muito mal. E assim, droga, não sei. É um vazio muito grande, assim, sabe? Que eu sentia e eu queria alívio, né? Droga, ela traz essa sensação de alívio momentâneo para você. E aí eu também queria... Eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso de na igreja a gente, às vezes, fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta... Sai da frente. Mesmo, E daí eu tive essa fase. Mas foi um ano que eu acabei, assim, com o meu psicológico. E aí acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs de uma forma horrível. Essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado. Sim. Eu acho que pra mim o pior foi ver algumas pessoas falando que ele fez o certo, sabe? De tipo, não, ele foi usado por Deus pra ter feito isso, porque talvez se ela não tivesse sido exposta, ela estaria mal ainda e tudo mais. E assim, eu ainda não expus muitos dos detalhes dessa história, até porque só agora eu acho que eu me sinto bem de falar algumas coisas. Mas na época, o rapaz demorou 6 meses pra me expor, assim, tipo, ele veio pro Brasil pra morar comigo, e daí, assim, eu fiquei com ele 1 mês, mais ou menos, e eu vi que não ia dar certo, que era uma pessoa que não... Eu também tava meio biruta, né, gente? Tava fazendo coisas sem nexo. E daí ele foi pro rumo dele. Só que ele começou a me ameaçar. E eu comecei a pensar, gente, se ele fizer alguma coisa, eu não vou poder fazer nada, né? Mas aquilo, só o fato dele começar a me ameaçar, eu comecei a cair em mim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu acho que eu preciso me situar um pouco. Daí voltei para São Paulo, porque na época eu morava eu morava no Rio de Janeiro. E daí se mudou? Fui embora. Foram muitas decepções, e daí uma coisa foi puxando a outra, e eu fui embora para ficar longe de tudo. Só que daí, nessa fase, eu voltei para São Paulo, para ficar mais perto da minha família também, e fui me recuperando. Na época, eu me lembro que eu ainda fumava maconha e fumava cigarro. Mas as outras drogas eu já tinha abandonado. Você eu cheguei... Tá usando outras coisas também? Ai, gente, é um abismo que chama outro, sabe? E a curiosidade também. E na época eu me questionei sobre tudo, né? Inclusive sobre as questões religiosas. Então foi uma época que eu busquei conhecer outras coisas, outras religiões. Eu lembro que eu ia muito em cartomante. Eu comecei a me interessar sobre astrologia. Enfim, coisas que muitas vezes a gente fica dentro da igreja e como são coisas muito condenadas, a gente acaba ficando curioso para saber como que é isso. E daí eu acabei indo por esse lado, mas olha que interessante. Numa das vezes que eu fui para uma cartomante que eu ia, eu perguntei para ela assim, mas será que eu não tenho que sair da igreja e tal? Será que a igreja é meu lugar ainda? Aí ela falou assim, você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja evangélica. O seu lugar é na igreja evangélica mesmo. E você vê como que realmente Deus, ele traz respostas, sabe, para você. E não estou falando em relação à igreja, mas eu acredito que
cada pessoa tem o seu lugar, sim. Sim. E a gente tem um propósito para cumprir, a gente tem uma mensagem para passar para as pessoas. E a gente precisa aceitar isso, sabe? Para que a nossa vida flua de uma forma mais harmoniosa. Então, hoje, eu tô me propondo a descobrir como ser cristã de verdade, sabe? Porque agora, se é para ser cristã, eu quero ser mesmo. Como é que tá esse processo? Difícil, né, gente? Não é fácil ser cristão. Não é fácil. São muitas questões. Hoje, eu É cansativa a vida do crente. É cansativa. É cansativa. É o meme. É o meme. É É cansativa, cansativa. galerinha. Cuidado, Cansativa. Mas, assim, são tantas questões, né? E o mundo, ele tá tão polarizado, inclusive dentro da igreja, que hoje eu tô me focando, assim, primeiramente, né? Dentro do meu processo, naquilo que é óbvio, né? Então, o que eu quero dizer? O que é óbvio pra mim? Eu preciso amar as pessoas, né? O que é óbvio pra mim? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso me purificar. Eu preciso entender os princípios da minha fé. Então eu tô indo por aí. Depois, eu vou pra questões mais complexas, né? Que são essas questões que causam extremas discussões e que as pessoas ficam se matando pra, sabe? O que eu não entendo, eu Eu fiquei simplesmente... curiosa com uma coisa. Você sente, depois dessa experiência que você teve, que foi, obviamente, muito dolorosa, mas você sente que você mudou o seu olhar para as outras pessoas? Você tem mais facilidade de aceitar o erro dos outros, alguma coisa assim? Menina, o que mudou pra mim foi o olhar que eu tinha em relação à igreja. Isso mudou. Porque em relação às pessoas, sei lá, eu acho que eu nunca fui de Julgar ninguém. Que a Jota comentou que Não. você foi uma das únicas que mandou mensagem pra ela. Ela é tipo uma filha, entendeu? A gente teve muitas experiências. Inclusive, nesse período, tem vídeos nossos até. Eu sei. Ai, gente, mas a história dela também se cruza muito com a minha história, sabe? Mas eu acho que o que mudou mais foi o meu olhar em relação à igreja, mesmo. Eu entendo que eu sou a igreja hoje, sabe? E que eu posso contribuir para que a igreja cumpra o seu real papel na sociedade, porque o papel da igreja é um